Bem, vamos lá. Obrigado pela presença. Agradeço aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. E agradeço em particular aos integrantes desta mesa. Antes de mencioná-los, lembrar que esta é a primeira mesa, nós teremos uma segunda mesa e vamos dar início, as pessoas vão chegando e vão se acomodando. Por ordem de exposição, 20 minutos cada um. Começamos com o Ismael Nobre, que faz, digamos, é mais um dos integrantes da veneranda estirpe dos Nobre, né? Que é uma família extraordinária, 4 irmãos cientistas, né? Eu perguntava aqui para o Ismael que combinação é essa de pai e mãe que produziram 4 filhos cientistas da qualidade do Ismael e de seus irmãos. Então, Ismael, muito obrigado pela presença. Márcio Santilli dirige o Instituto Socioambiental em Brasília, tem uma longa trajetória ligada à política indígena. E o Rodrigo Justus de Brito, que é assessor da Confederação Nacional da Agricultura. O tema é autoexplicativo, todos sabemos por que estamos aqui, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Ismael para que faça a sua exposição. Eu vou fazer o papel chato de controlar o tempo, Ismael. Se você quiser, quando faltar 5 minutos, eu te aviso. Tá ok. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao convite de participar dessa mesa de discussão, um tema da maior urgência e bastante relacionado com o trabalho que nós, dia a dia, realizamos. Então, a oportunidade também de levar ao conhecimento de uma audiência qualificada esses resultados que nós estamos alcançando. Então, o tema da minha palestra, como está aí, será a Amazônia 4.0 e o falso paradoxo do desenvolvimento econômico da Amazônia versus a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar indígena, que é, essa segunda parte, do texto da Constituição Federal, artigo 231. Então, a gente vive esse dilema, né, esse embate entre desenvolver ou conservar, né? E vou tentar demonstrar que esse não tem que ser um dilema, né? Essas coisas podem caminhar lado a lado. Bom, para começar, vou falar sobre os modelos de uso da terra, dois modelos típicos que têm caracterizado a utilização do território amazônico. O primeiro é o da proteção ambiental intensiva, e o segundo é do uso intensivo para a produção de commodities. Então, a gente chama de primeira via essa ênfase em proteção legal de grandes áreas territoriais, como terras indígenas, comunidades de conservação. E no que resultou essa política implementada ativamente durante vários anos, a partir do desafio de preservar ou de conservar amostras significativas da Amazônia. Hoje nós temos 47% da floresta legalmente protegida. Isso parece um bom número, né? Mas aí a gente tem a segunda via, que é a ênfase em exploração intensiva dos recursos naturais, como, por exemplo, planos de manejo florestal, exploração madeireira ilegal, grilagem de terras públicas, pecuária de baixa produtividade, monocultura de grãos, mineração e garimpo, hidrelétricas. Essa é a obra da hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Jari. Essa é a usina pronta. Coincidentemente, eu estive lá essa semana. E essa é antes de ter a usina. É uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil. É uma catarata, praticamente, do Rio Jari. Hoje, ela tem essa cara. Então, isso aqui, a gente já começa a ver que decisões de uso da terra podem impactar realmente o potencial turístico fabuloso. Mas, continuando, essas atividades ligadas à segunda via, elas demandam uma estrutura de alto impacto ambiental para a produção de commodities para exportação. Ferrovias, estradas, pontes, hidrovias abertas e hidrelétricas e tudo mais. Aí esse é um mapa das infraestruturas projetadas existentes para a Amazônia nesses vários itens. E essa segunda via tem sido o modo como a floresta tem sido tirada, como esse gráfico mostra entre 97 e 2015, do PRODES. Área vermelha, área desmatada, mano? A área vermelha... Deixa eu voltar...
É que ele não está voltando aqui, peraí. Ih, Aqui. eu já me arrependi. Não, a área vermelha é a área que perdeu a floresta já, né? E a área que está crescendo é a que perdeu entre 97 e 2015. Essa que mostra, ó, agora vai aumentando. Cada ano está mostrando aqui, tá vendo? Crescimento o avanço, né, da fronteira agrícola e pecuária, principalmente. E é importante notar que essa perda de floresta não é uma condição obrigatória para haver um aumento do valor da agricultura brasileira. Vejam só, a taxa de desmatamento e preços de commodities. O preço da carne subiu e o preço médio da soja também, ao mesmo tempo que o desmatamento entre 2004 e 2015 desceu. Então, aí já começa a história do falso paradigma, né? Será que precisa realmente continuar aumentando a área de floresta convertida em pastagens e floresta? Bom, voltando para a primeira via, 47% é legalmente protegida. Mas será que essa proteção legal tem sido garantia de proteção? Ou as terras indígenas e áreas protegidas estão sob risco por mudanças climáticas, desmatamento ilegal, fogo, grilagem, afrouxamento da normatização, da legislação, da aplicação da lei, da punição e um estrangulamento da gestão ambiental? Vamos ver. De 2010 a 2012, 30% da reserva indígena do Xingu queimou. Essas são as cicatrizes do fogo. Por quê? Porque ela já está sofrendo impacto de um clima local, de um clima regional, devido à perda. Ela está ficando ilhada, né, que vocês podem ver à esquerda, e aqui à direita tem um gráfico de temperaturas. Modifica até 13 graus a temperatura média, dependendo de ter sido desflorestado ou não. E isso vai gerando um microclima favorável à queimada, né? Então, a floresta começa a queimar mais. 10% de redução na cobertura de floresta leva a uma redução de 50 milímetros ao ano na evapotranspiração, que gera aquela umidade sobre a floresta. E um aumento de 0,5 grau centígrados em temperatura. Então, se 10% de redução, aqui a gente pode ver que tem uma redução muito maior que 10%. Então, a área protegida ela é impactada pelo que ocorre fora da área protegida. No caso da terra indígena, um exemplo, e aí a evolução da pressão de uso da terra no Jamanchim, né? Aí várias etapas, né? E mudando o limite conforme as invasões foram ocorrendo. E aí a alteração da medida provisória, 756/2016. Provisória é a melhor palavra para definir Jamanchim, porque você nunca sabe qual vai ser o tamanho, qual vai ser a área. Assim que uma nova invasão ocorre, volta-se a lei, rearranja-se tudo para perenizar aquele fator. Qual é a localização dos Jamanchim? Jamanchim fica... Deixa eu voltar aqui. Jamanchim fica... Aqui é a BR-163, que vai a Santarém, né? Cuiabá-Santarém. E essa cidadezinha que tem bem... Deixa eu ver se esse pontinho funciona. Essa cidadezinha que tem bem aqui é Novo Progresso, que é o epicentro dessas convulsões. Então, ali é uma região que realmente recebe impacto. E assim que ela é impactada, as forças políticas se rearranjam e mudam a reserva. Então, por que eu coloco isso? Para dizer que as áreas protegidas, mesmo as legalmente protegidas, não são efetivamente protegidas, dependendo do arranjo político institucional que a gente está vivendo, né? Então, isso aqui é aquecimento para falar de uma solução para essas questões, né? Aqui a gente tem cenários de futuro de desmatamento até 2030. À esquerda aqui é o desmatamento atual em 2015, que era. E aí tem duas projeções, né? Uma que começa a aumentar e outra que realmente é tudo controlado até o tão desejado desmatamento zero, e a gente tem, então, uma situação de manutenção do bioma, que seria a utopia, e a distopia, que seria realmente muito fragmentado, que não sustentaria a própria floresta. E aí nós temos a tendência de 2019, que tende a ultrapassar 10 mil quilômetros quadrados nesse ano, com uma tendência de aumento, fazendo que a gente provavelmente vá para o cenário pior. E aí vem a pergunta: forçando a conservação, que é a primeira via, e o aumento da eficiência da produção de commodities, que é a segunda via, são condições necessárias, mas longe de serem suficientes para assegurar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que mais pode ser feito? Aí a gente tem a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, que deu início a um projeto uma iniciativa que a gente chama de Terceira Via Amazônica. A ideia surgiu num paper, inicialmente em 2016,
que buscava revelar o potencial econômico da biodiversidade através de tecnologias. E essa solução vem bem a tempo. Em 2018, os Carlos Nobre e Thomas Lovejoy chegaram à conclusão de que, com 20% a 25% de desmatamento, a gente entra num ponto de inflexão, onde a floresta não tem mais capacidade de gerar o clima necessário, né, a chuva necessária, para manter a própria floresta. Essas espécies são dependentes... A que distância nós estaríamos do tipping point? Nós estamos em torno de 18% de perda do bioma. Então, a gente tem aqui uma floresta típica, que está no oeste da Amazônia, e aqui já áreas em princípio de savanização no leste da Amazônia. E aí a gente tem essa situação. Quando você tem uma área que não está depois do tipping point, se você tira a floresta, ela volta. As condições gerais são as mesmas que favorecem o crescimento dessa floresta, que é essa bolinha amarela. A bolinha vermelha mostra um outro ponto de equilíbrio, com outro tipo de vegetação, que é a savana. Então, é isso que acontece no tipping point. Mesmo que você parar a perturbação, ela não regride para o sistema original. Isso é muito preocupante. E aí os modelos mostram esse processo já bem definido que vai ocorrer se você tiver as mudanças climáticas como previstas, 20% de desmatamento e o fogo, como nós vimos que o fogo ocorre, né? E então, até 2050, a projeção de redução de mais de 50% na área da floresta amazônica. Aí, o que nós fizemos? Estudamos as cadeias produtivas para ver como a gente faz para desenvolver uma economia de base de biodiversidade que leve a uma mudança dessa equação econômica. Daí, o conceito de Amazônia 4.0, conforme esse logotipozinho de baixo mostra, é a junção da biodiversidade, da tecnologia e da criatividade, da inventividade. Essa tecnologia 4.0 que a gente coloca, um exemplo muito básico dela é o que o celular fez com a vida da gente. Quem lembra do seu celular de 10 anos atrás? Era uma piada, né? Se a gente for lembrar do que eles faziam, do que ele fazia, das capacidades dele, do que a gente faz hoje. Quanto a nossa vida mudou com relação ao que a gente faz no celular hoje, né? Eu nem sei mais direito onde é a minha agência bancária, porque eu faço tudo aqui. Todo mundo tem alguma ou muitas coisas que faz no dia em função dessa tecnologia. E o que nós propusemos é pegar esse mesmo arsenal de tecnologias e olhar para as cadeias da biodiversidade e ver como a gente pode agregar valor facilitado pela tecnologia. Aí vem a pergunta, quão difícil é fazer isso lá no interior da Amazônia? E, sobretudo, fortemente baseado nas comunidades locais como principais atores e beneficiários. Bom, quem são essas comunidades? Quantas localidades existem na Amazônia Legal? Entre projetos de assentamento, vila, cidade, aldeia indígena e povoado, são dados do IBGE, nós temos 4.438 localidades. São regiões em que mora um grupo de pessoas que estão lá, junto do recurso natural, que hoje não tem valor econômico. Mas aí tem desafios, não é uma coisa tão assim instantânea, né? Nós temos isolamento, infraestrutura, logística, os processos são complexos para fazer agregação de valor, tem que acessar mercado, tem competição, equipamentos, treinamentos.
Mas vamos ver como que a Amazônia já se beneficiou de tecnologias, né? A Estrada Madeira-Mamoré, do começo do século XIX, não, 20, desculpa, é um exemplo de primeira revolução industrial, né? Mecanização, vapor, teares, e já foi lá para explorar um recurso natural, que era a borracha, acima das cachoeiras. Não deu muito certo, era tecnologia primitiva, não deixou um resultado. Segunda revolução industrial, temos a Fordlândia, que é produção maciça, linha de montagem, energia elétrica, né? Produzia borracha para pneus, mas também teve problemas, não era uma agregação definitiva e não respeitou a biodiversidade, né? Tentou fazer monocultura e tal. E temos a terceira revolução industrial, que é a Zona Franca de Manaus, automação, computadores eletrônicos. Hoje fabrica as mesmas coisas praticamente e não tem mais chance de competir com a China. Mas nós temos a biodiversidade da floresta, né? Que pode se beneficiar da grande diferença que é a quarta revolução industrial, baseada em sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes de comunicação. Voltando para a lista de desafios, nós temos... Dizem que é muito distante a Amazônia, muito remota a Amazônia, mas a gente tem capacidade de manejar um robô em Marte, né? Fazer ele fazer experimentos, manda selfie, dirige em Marte. Pô, a Amazônia é aqui do lado. Distâncias dentro da Amazônia são realmente grandes, né? Por exemplo, essa distância aí que está marcada em amarelo são 530 quilômetros de uma cidade e um aeroporto. Suponha que a gente agregue valor nessa cidade. Mas agora a gente tem os drones saindo. Um drone faz em 90 quilômetros, vai fazer em mais ou menos 2 horas, assim que as baterias melhoraram um pouco. Mas é só a gente dormir e acordar e essas baterias já estão funcionando. Perecibilidade, lá no meio da floresta tem liofilização, energia, tem energia solar, tem sistemas já ultra sedimentados de uso, comunicação, que é essencial para a quarta revolução industrial, tem os satélites, tem essa HughesNet, não é propaganda, mas eu vi isso acontecer, comunidade isolada da Amazônia, todo mundo com internet de satélite em casa por R$200 por mês. Tem a rede de fibra óptica e tem o projeto do Elon Musk de colocar milhares de satélites fazendo uma Wi-Fi da Terra. Tem as redes locais, que também já tem grandes exemplos. Tem a realidade aumentada, a realidade virtual para fazer capacitação e assistência técnica. As máquinas da quarta revolução industrial, elas têm uma vida física e uma presença, uma existência virtual que permite que a assistência técnica seja dada de qualquer lugar, com a internet das coisas. Uma correia que quebra pode ter sensores que indicam quando ela vai falhar e o operador dessa máquina lá no meio da Amazônia recebe a correia antes dela quebrar e troca, sem perda de eficiência. Para quem vai vender? Para a geração Z, que tem demandas de consumo muito apropriadas para os produtos da Amazônia. Vou dar um exemplo. Essa granola grain-free americana, ela tem no verso escrito que ela é feita com 100% comida real. Isso é uma exigência das novas gerações. Não adianta pôr qualquer coisa no pacote. Eles querem saber se aquilo é realmente uma coisa que vai nutrir adequadamente. Aí tem todos os modos diferentes de negócios, né, os novos espaços de negócio. Se vende, não precisa pôr uma lojinha no aeroporto, você vende na rede social. Uma rede social chinesa tem um microblog que tem 900 milhões de pessoas e várias tecnologias baseadas no conceito de startups. Aqui, Washington, a Rua M. O que tem lá? Uma loja de açaí. O mesmo açaí que você come em Amapá ou em Manaus, unindo pessoas do mundo todo. O açaí ficou famoso com os surfistas, que levaram lá em 98 para os Estados Unidos e não venderam só a polpa. Fizeram uma linha de milhares, de dezenas de produtos, e aí sim tem agregação de valor, né? Aqui a propaganda da família feliz, né, da margarina, agora é do açaí, né? Benefício antioxidante que ajuda a manter a saúde da célula, quer dizer, já não é nem do corpo mais, já está no nível celular a busca pela saúde, né? E aí milhares de aplicações do açaí. Isso é um sabão de açaí, e isso aí é um limpador intestinal de açaí. E para quem não está no lado da saúde, tem a vodka de açaí também. E aqui a gente tem agregação de valor, pouca, né? É a colheita e a lavagem. E, mesmo assim, isso gera $1 bilhão por ano de dólar na economia da Amazônia. Só fazendo, não agregação, imagina se a gente fizesse os produtos mesmo, nessas 4.000 localidades com potencial de gente trabalhando. Eu falei de açaí, nós temos 450 espécies, só num livro, com todos os usos, com farta bibliografia, né? A gente tem que agora correr atrás. O conceito de Amazônia 4.0 é um pouco extenso para falar nesse tempo, mas o que a gente está fazendo para
para pôr em prática isso. Nós criamos o conceito dos laboratórios criativos da Amazônia, onde a gente vai ao campo, fica 2 meses em cada localidade, desenvolvendo capacidade para transformação socioeconômica inclusiva e baseada na biodiversidade da Amazônia. São laboratórios temporários, transportáveis, entendam plataformas para experimentação inovadora em comunidades da Amazônia, fusão interativa de conhecimentos com colaboração, troca de conhecimentos, experimentação, espaço aberto para o cidadão. E aí a gente tem alguns temas, né? Por exemplo, esse de cupuaçu-cacau, a gente pega a fruta lá na região e faz toda a transformação até a barra de chocolate. Aí a gente debulhou a cadeia toda para ver cada etapa dela, como que uma tecnologia pode fazer mais fácil e com mais qualidade aquele processo, e também com criatividade. E aí fizemos uma plantinha básica de como que vai ser. Aqui, então, entra o cacau de um lado, sai chocolate do outro, com todo o equipamento eletrônico que gera rastreamento de ponta a ponta eletrônico do processo. Aí a castanha do Brasil também está desenvolvendo, mas para ir muito além do óleo e da farinha, fazendo produtos realmente agregados, como leite de castanha, creme de castanha, coisas que têm um valor muito maior. Aí, olhando para frente, né, qual é a real vantagem do Brasil no concerto das nações? Vai ser um eterno fornecedor de commodities para as nações ricas, né? Aí, o Brasil é uma potência ambiental, já é sabido, né? Mas não é suficiente se você não explora esses recursos de abundância. E vai haver uma redução de demanda de produtos primários, né? A única característica realmente forte que nós temos para competir é a biodiversidade. E, então, a gente pode liderar mundialmente essa utilização da biodiversidade através da bioindustrialização distribuída, geração de renda com produtos, processos, novos conhecimentos, a nos colocar sempre à frente da concorrência. Não dá para concorrer com a China, lá na Zona Franca de Manaus, mais, né? E focado em saúde e conservação para uma terra e uma sociedade global cada vez mais em crise ambiental. Imagem forte do Brasil como gestor inteligente da Amazônia brasileira. E alavanca também a exportação da agricultura. Haja vista o impacto que essas políticas geraram na própria agricultura tradicional, que nem tem uma ligação tão forte com a biodiversidade, mas também levou o tranco, né? E a indústria. Então, olhando para frente, populações indígenas podem participar do novo paradigma proposto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia com auxílio de tecnologias avançadas, se assim o desejarem. Podem fazer, por exemplo, manejo de sistemas agroflorestais para fornecimento de matéria-prima de qualidade e autenticidade. Lembrando que os índios já manejavam o açaí muito antes dos portugueses chegarem. E também podem trabalhar na agregação de valor de produtos da floresta com pequenas instalações produtivas distribuídas. Exemplo ligado ao trabalho do ISA, onde o óleo de babaçu, produzido por mulheres xicrim, foi premiado pela ONU. Está aí o olhinho delas. Mas o ponto não é simplesmente que os índios participem e façam industrialização. O ponto é garantir a conservação da floresta, do clima e da biodiversidade, que fazem parte do modo de vida e dos padrões culturais indígenas. Então, esse é o projeto Amazônia 4.0, um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, o rio e todos nós. Para quem se interessar em ler mais, na revista Futuribles, da Fundação FHC, tem publicado esse texto meu e do Carlos Nobre sobre, extensamente, falando sobre isso. Aqui é um código de barra, não vai dar tempo de deixar mostrado aí, mas se vocês apontarem o celular para isso daqui, vai para o celular de vocês o artigo, Quarta Revolução Industrial, quando era tão fácil pegar um artigo numa palestra. E aqui, de hoje, a Nature, saiu isso aí, hoje. Para salvar a floresta brasileira, precisa desenvolver a ciência, né? É artigo do Carlos Nobre, que é o líder desse projeto, comentando sobre as atualidades aí da questão ambiental. Só para fechar, que eu comecei falando do paradigma, do falso paradigma, paradoxo. Olha aí, as taxas de desmatamento diminuíram entre 2004 aqui a 2016 e o PIB agrícola subiu. Então, isso é uma demonstração com dados do IBGE que não é preciso desmatar e acabar com a floresta amazônica para aumentar o PIB agrícola brasileiro. Agradeço à CLUA, Fundação More, Good Energies Foundation, Instituto Arapiaú e WWF Brasil pelo apoio para esse trabalho ser desenvolvido. Muito obrigado.